Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, uma boa tarde de salvação para todos os queridos ouvintes que estão conosco pela Rádio Porta-Voz de Cristo e também pelo canal do YouTube. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam, e hoje vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo, falando sobre os 7 Espíritos de Deus, que tem como base na palavra de Deus. Louvado seja Deus, no livro de Isaías, capítulo 11 e versículo 2, que fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento e do Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Amém, meus irmãos? Já convido a todos para juntos lermos a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, queridos irmãos? Vamos estar lendo também no livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 13. Louvado seja Deus, que diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Então este versículo, vamos estar dando continuidade a este pequeno estudo. Louvado seja Deus. O conhecimento é a capacidade de conhecer perfeitamente as coisas. E o Espírito Santo de Deus é o grande agente do conhecimento. Amém, queridos irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas, aleluia, muitas pessoas conhecem muito sobre diversos assuntos e pensam que já sabe tudo o que precisam. Louvado seja Deus. Hoje nós sabemos e vemos que está cada dia mais difícil até mesmo de pregar, porque muitos não são ensináveis, acham que sabem muito sobre Deus e não estão abertos para aprender mais do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Louvado seja Deus. Mas muitos já tomam consigo, que já sabem tudo, que não precisam mais ser ouvintes. Louvado seja Deus. Não querem mais aprender, aleluia, do Senhor, por intermédio do Espírito Santo na vida de muitos irmãos, não querem mais dar ouvido à pregação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos até fazem pouco caso, mas nós temos que aprender a ouvir. Louvado seja Deus, sermos praticantes, ouvintes da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 24:12, disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que nós vemos, no meio, seja Deus. Mas o que é o conhecimento? Será adquirir informação de qualidade? Louvado seja Deus. Mas o conhecimento, a qual a palavra de Deus fala aqui, sobre o espírito do conhecimento, louvado seja Deus, vai tratar de saber sobre Deus, sobre suas obras maravilhosas, mais do que saber sobre nós mesmos, ter opinião convicta ou ser bem informado. Nós precisamos conhecer sobre mais, sobre o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E para nós, aleluia, adquirirmos, conhecimento espiritual, louvado seja Deus, nós precisamos, ler a palavra do Senhor, orar, jejuar,
Louvado seja Deus. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós podemos até adquirir diversos tipos de conhecimento, mas o mais importante é conhecer a verdade, é conhecer a Escritura. Louvado seja Deus. Em Oséias capítulo 6, verso 1 ao 3, o profeta Oséias, louvado seja Deus, ele fez este convite ao povo para retornar ao Senhor e prosseguir em busca de conhecer a Deus. Meus queridos irmãos, nós nunca podemos pensar que já sabemos tudo sobre Deus, porque o Senhor não é objeto de estudo. Podemos aprender sobre as obras do Senhor, buscar sua revelação, ou entender o que o Senhor nos permite que saibamos sobre sua pessoa, através da sua palavra. Certa vez o Senhor Jesus disse sobre o conhecimento da palavra de Deus, que ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que se tem lhe será tirado, para nos alertar sobre a necessidade de prosseguirmos aprendendo a cada dia. Louvado seja Deus. Em João capítulo 9, do verso 1 ao 12, nós vemos, louvado seja Deus, que Jesus curou um cego de nascença, que pela primeira vez ele teve a oportunidade de ver a luz e o rosto de uma pessoa. Mas ali os fariseus, aqueles religiosos, continuavam cegos e não queriam enxergar. Louvado seja Deus. Nós, louvado seja Deus, ninguém abre os olhos sozinho. Um dia, quando estávamos no mundo, nós precisamos, de alguém para nos ajudar, de alguém usado, guiado pelo Espírito Santo, nos levar, o verdadeiro conhecimento do Senhor, nos levar a mensagem de salvação. Então ninguém abre o olho sozinho. É preciso que Jesus venha tocar, venha curar. Muitas pessoas, são cegos. Louvado seja Deus, glórias a Deus, mas deixam o Senhor Jesus tocar. Outros são como os fariseus, que não conseguem enxergar, a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Já se dizem que sabem tudo e não querem ouvir da palavra do Senhor, não querem enxergar, o verdadeiro conhecimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando nós somos tocados por Jesus, nós passamos a enxergar aquilo que está oculto aos nossos olhos, o que está invisível. Louvado seja Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós andamos por fé e não por vista. Mas o homem, ele natural, ele não consegue discernir, as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque só discerne espiritualmente. Então o Senhor Jesus, ele abre os nossos olhos espiritualmente, louvado seja Deus, para que nós venhamos ver aquilo que está oculto. Louvado seja Deus. Nós precisamos também buscar o conhecimento de Deus pela oração. Em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus deixou bem claro o motivo por que acontece tantos erros, pela falta de conhecer as Escrituras. Louvado seja Deus. E também o poder de Deus, que é a oração. Louvado seja Deus. Então estas duas coisas juntas, elas podem dar equilíbrio à nossa vida espiritual, Ao conhecer a palavra de Deus,
aprendemos sobre o poder de Deus e recebemos também a fé necessária para nós vencermos, as aflições, as adversidades, as perseguições, tudo nesta vida. E através da oração, nós tomamos posse das bênçãos celestiais. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, nós temos que estar em constante oração, em constante leitura da palavra de Deus. E também amando a Deus, Louvado seja Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Além de voltar para Deus, abrir os olhos espirituais e buscar o conhecimento em oração, em leitura bíblica, outra forma de crescer em conhecer a Deus é exercitando o amor. O amor, como está na palavra de Deus, é o dom perfeito, maior do que qualquer conhecimento. O apóstolo Paulo, ele deixou claro nesta linda poesia sobre o amor, que nada adianta sem este sublime sentimento, ou melhor, atitude. Nem todo conhecimento, línguas, diplomas do mundo são suficientes sem o amor, maior de todos os dons. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em todas as situações de nossa vida, o amor sempre é o caminho sobremodo excelente. Há momentos difíceis em nossa vida que são oportunidades para expressar o amor como a manifestação da própria presença de Deus. Porque lá em 1 João capítulo 4, verso 8, vai dizer que Deus, ele é amor. Então nós precisamos, amar as pessoas como forma de mostrar que conhecemos ao Senhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, vai dizer, louvado seja Deus, em Colossenses capítulo 1, verso 10, que devemos frutificar em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aleluia. Em 1 João, capítulo 2, verso 20, diz: vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Então, se nós buscarmos a presença, do Senhor, buscarmos o Espírito Santo de Deus, buscarmos estarmos cheios, do Espírito Santo, nós vamos sim adquirir conhecimento para assim frutificar em toda boa obra. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos, aleluia, glórias a Deus, de uma coisa, nós buscamos se informar sobre ela. Não é bem verdade? Louvado seja Deus. Do mesmo modo, nós como servos do Senhor, nós precisamos estar atentos, sobre tudo que fazemos. Todos nós precisamos do discernimento espiritual do Senhor para enfrentar os desafios da vida. E com certeza, queridos irmãos, para finalizar, louvado seja Deus, aleluia, o conhecimento de Deus é a melhor instrução que alguém pode ter. Qualquer tipo de formação pode ser melhor quando a fonte real da sabedoria vier do Senhor. Jesus disse em Mateus 11, 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, quando somos dependentes do conhecimento que vem de Deus, louvado seja Deus, nós abrimos mão, do eu, do ego, do orgulho, da vaidade para aceitar a vontade de Deus. Jesus nos prometeu que o Espírito Santo nos faria lembrar tudo o que já ouvimos sobre a palavra de Deus.
e até mesmo nos ensinaria o que nós não saberíamos. Louvado seja Deus. Além disso, podemos ter a certeza de que tudo dará certo quando nós estivermos direcionados pelo Senhor. Amém, queridos irmãos? Louvado seja Deus. E o sétimo e o último Espírito de Deus é o temor do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor para a glória de Deus no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1 e versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Louvado seja o nome santo do Senhor. Dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria significa que a reverência a Deus é fundamental para que alguém tenha verdadeiramente conhecimento. Esse temor, louvado seja Deus, é a própria fonte da sabedoria. O ímpio até pode fazer declarações inteligentes e criar sistemas filosóficos complexos, mas a menos que ele tenha comunhão com Deus através de um relacionamento, ele jamais terá acesso ao verdadeiro, genuíno conhecimento absoluto. Temer ao Senhor é admirá-lo de forma amorosa, reverente e submissa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 120, diz assim a palavra do Senhor: glórias a Deus. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, dos teus juízos tenho medo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui, o salmista Davi, louvado seja Deus, ele fala sobre o temor do Senhor. E esse temor é a maneira correta de alguém se aproximar de Deus com reverência e respeito. Esse temor, ele é puro e vai permanecer eternamente. Louvado seja Deus. Aqui ainda em Salmos capítulo 36, verso 1, está escrito assim: a prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, queridos irmãos, amados ouvintes, o ímpio, ele não tem a verdadeira fé que dá origem ao temor do Senhor. Louvado seja Deus, em resposta à sua revelação como um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há, e como tal merece ser reconhecido e glorificado. O nosso Deus, ele é digno de honra, de glória, de louvores, de nós prestarmos reverência somente a Ele, exaltação somente a Ele. Então o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, porque aqueles que possuem esse temor reconhecem que sem Deus não é nada, reconhecem a sua total dependência. Louvado seja Deus. Então, aleluia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ela transmite a verdade de que o reconhecimento de Deus como Criador, como Senhor, como Redentor,
da nossa alma, é o ponto de partida para o verdadeiro conhecimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui em Salmo 111, 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então isso indica que aquele que teme o Senhor é uma pessoa sábia, é uma pessoa prudente. Seja Deus. Nós lemos em Provérbios, capítulo 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Louvado seja Deus. A ideia, queridos irmãos, queridos ouvintes, de respeito e reverência a Deus é o princípio controlador da mensagem de Provérbios. Ele já inicia, já nesse capítulo 1 aqui, falando sobre o temor ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas nós vemos neste livro de Provérbios, do começo ao fim, dizendo que o temor do Senhor, ele é a única base para o verdadeiro conhecimento. Aqui o escritor, ele diz que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Deus, ele derrama, louvado seja o nome santo do Senhor, de sua graça sobre todos. E por isso aqueles que são ímpios, os incrédulos, são capazes de demonstrar conhecimento sobre todo mundo. Mas mesmo assim, eles se esforçando em adquirir cada vez mais e mais conhecimento, ainda assim eles acabam desprezando a verdadeira sabedoria, o verdadeiro ensino que vem do Senhor. E assim eles vão agindo como loucos. E o motivo, louvado seja Deus disto, é a falta de temor ao Senhor, que os impede de entender o que realmente, louvado seja Deus, os mistérios desta vida significa. Aqui no verso 29 de Provérbios capítulo 1 diz assim: porquanto aborreceram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não raramente nós nos deparamos com pessoas que são ao mesmo tempo tão inteligentes e ao mesmo tempo tão ignorantes. E por que isso acontece? Porque o princípio do saber, do conhecimento, não está fundamentado, louvado seja Deus, no temor do Senhor. Essas pessoas, elas não conseguem olhar para Deus como Criador de todas as coisas. Elas não conseguem enxergar o mundo como obra de suas mãos para o louvor de sua glória. Louvado seja Deus. Ainda aqui em Provérbios, no capítulo 9, e versículo 10, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Louvado seja Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Louvado seja o nome santo do Senhor, E o conhecimento do santo é prudência. No livro de Jó, capítulo 28, verso 28, está escrito assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Louvado seja Deus. Então aqui
né, o escritor do livro de Jó também registra, né, louvado seja Deus, essa semelhança, né, falando sobre o temor do Senhor sendo a sabedoria. Louvado seja Deus. E nós vemos, né, as consequências do temor do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui ainda em Provérbios, louvado seja Deus, Provérbios capítulo 2 e verso 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então nós vemos os benefícios morais, né, da sabedoria para o homem e para a mulher. Louvado seja Deus, né? O crente, o cristão, ele está envolvido num processo contínuo e progressivo onde ele teme e conhece mais e mais o Senhor, né? Ele busca a intimidade com o Senhor e ele passa a conhecer mais e mais o Senhor. Aqui ainda em Provérbios capítulo 22, em versículo 4, vai dizer: a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Louvado seja Deus. Então nós vemos, né, glórias a Deus, que há recompensa, né? Louvado seja Deus para quem teme ao Senhor, para quem é humilde. Nós vemos a recompensa do Senhor, né? São riqueza, são honra, é vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E aqui em Provérbios capítulo 15, voltando 5 capítulos, no versículo 16 diz que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Olha que verso tremendo. Louvado seja Deus. Então nós vemos, né, no livro de Provérbios, cheios, né, de versículos falando, né, sobre a fonte da sabedoria, que é o temor do Senhor. Amém, queridos irmãos? Louvado seja Deus. Nós vemos, louvado seja o nome santo do Senhor, no livro de Salmos, louvado seja Deus, nos livros, louvado seja o nome santo do Senhor, de Provérbios, mas também em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, está escrito que como detentores das gloriosas promessas divinas, devemos nos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. O espírito do temor do Senhor age gerando o temor do Senhor em nosso coração. Então, louvado seja Deus, isso não vem de nós. É o Espírito de Deus que nos faz, né, ter temor a Ele. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele está pronto a derramar esse espírito de temor sobre nossas vidas. No livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28, está escrito que por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Louvado seja Deus. Em Isaías capítulo 33 e verso 6, diz que o temor do Senhor será o teu tesouro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para concluir, louvado seja Deus esse pequeno estudo. Louvado seja Deus. Nós vemos que os 7 Espíritos de Deus, eles apontam para a plenitude do Espírito Santo na igreja. Amém, meus queridos irmãos? E essa é a multiforme sabedoria de Deus manifestada através dos séculos no meio do seu povo. Deixo aqui, louvado seja Deus, aleluia,
livro de Efésios, capítulo 3, verso 10 e Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Fiquem todos na doce e gloriosa a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam.